Hoje eu vou te mostrar 7 áreas reais com demanda real que estão contratando pessoas reais, brasileiros, sem precisar de diploma, sem precisar de anos de experiência e sem precisar sair do Brasil para ter acesso a isso. E antes de qualquer coisa, eu preciso ser honesta com você. Se você está aqui achando que eu vou te contar um atalho mágico, não é isso. O que eu vou te contar é diferente. Vou te mostrar onde o mercado remoto está crescendo, o que as empresas estão precisando agora e o que você pode começar a aprender hoje, não daqui a 6 meses, não quando o cenário melhorar, mas sim hoje. Então vamos lá. A primeira área é suporte ao cliente em inglês para empresas internacionais. Eu sei que você deve estar pensando, em inglês? E já quis aí pular. Mas me dá um segundo. Hoje não precisa falar inglês como se tivesse nascido em Londres ou nos Estados Unidos. As empresas que contratam suporte remoto precisam de pessoas que consigam responder e-mail, chat e às vezes uma ligação, com clareza, com paciência e com uma boa vontade. O inglês intermediário funciona. E tem um detalhe importante: o salário dessas posições, convertido em reais, chega a ser 3, 4 vezes o que uma empresa brasileira pagaria pelo mesmo trabalho. Plataformas aí como Remote.com, Remotely e até o LinkedIn estão cheias de vagas assim. Empresas de tecnologias, de e-commerce, de SaaS, todas precisam de suporte e elas preferem contratar alguém em fuso horário parecido com o delas, o que coloca o Brasil aí numa posição muito boa. Então, se você tem um inglês básico e vontade de melhorar, esse pode ser o primeiro passo. Dá para começar estudando 30 minutos por dia com aplicativos gratuitos e ir subindo aí o seu nível enquanto você trabalha. A segunda área é gestão de redes sociais para negócios estrangeiros. Isso aqui explodiu e vai continuar explodindo. Todo pequeno negócio no mundo precisa de presença digital. O problema é que a maioria dos donos de negócio não tem tempo, não tem habilidade e não tem paciência para ficar pensando em pauta de Instagram, roteiro de TikTok. É aí que você entra. Você não precisa ser designer, você não precisa ter 1000 seguidores, você precisa entender como funciona o algoritmo de uma rede, saber criar conteúdo com consistência e conseguir comunicar isso em inglês simples ou espanhol básico. Tem brasileiro que trabalha de Florianópolis gerenciando a conta de uma pizzaria em Miami, a boutique de uma cliente na Espanha e um coach em Portugal. Tudo ao mesmo tempo. Tudo pelo celular, ganhando em dólar ou até mesmo em euro. Isso não é ficção, isso é o mercado de 2026 e um dos que eu trabalho no momento. Terceira área, edição de vídeo. O consumo de vídeo está em alta constante. YouTube, TikTok, Reels, cursos online, podcasts em vídeo, todo mundo produz conteúdo e quase ninguém tem tempo de editar. O editor remoto virou uma das profissões mais procuradas nos últimos 3 anos. E a boa notícia: dá para aprender edição básica em semanas ou até dias. Ferramentas como CapCut, DaVinci Resolve e Premiere têm aí tutoriais gratuitos no YouTube para qualquer nível. E o mercado de trabalho não pede portfólio enorme, pede consistência, prazo cumprido e boa comunicação. Comece então editando projetos pequenos, cobra um valor honesto, entrega antes do prazo e vai construindo a sua reputação. Em 6 meses de esforço real, dá para ter uma carteira de clientes fixos que banqueia a sua vida remota, onde quer que você esteja. Agora eu quero pausar por um segundo, porque talvez você esteja ouvindo tudo isso e vai ouvir mais um pouquinho e esteja pensando, tá, mas onde eu começo? Como eu organizo isso? Parece muita coisa ao mesmo tempo, eu sei. E faz sentido pensar assim, tá? É muita informação. O problema não é a falta de oportunidade, o problema é não ter um caminho claro para você seguir. Um método que te diga, primeiro isso, depois aquilo, agora isso aqui. Se isso ressoa com você, esse canal foi feito exatamente para isso. Cada vídeo aqui é um pedaço de um caminho real. Se você quer continuar construindo esse caminho, se inscreva no meu canal, não como um favor para mim, tá? Mas sim como um investimento em você, porque toda semana tem um conteúdo novo que vai te colocar um passo mais perto de onde você quer estar. E agora voltando, à quarta área, assistente virtual. Essa é uma das mais subestimadas e uma das mais acessíveis. Assistente virtual é basicamente alguém que cuida das tarefas administrativas de um empregador ou executivo. Agenda reuniões, responde e-mail, organiza documentos, faz pesquisa, gerencia plataformas.
tudo de forma remota. E sabe o que é o mais interessante? É que muita gente já faz isso informalmente. Ajuda o chefe a organizar a semana, responde mensagem por ele, cuida do Trello da empresa, só não está sendo pago como deveria. E não está fazendo isso para um cliente que paga em moeda forte. Plataformas como Fiverr, Upwork e Bailey têm demanda constante por assistentes virtuais em inglês e espanhol. Com organização, inglês funcional e atenção a detalhes, dá para fechar contratos mensais fixos muito rapidamente. A quinta área é o copywriting e escrita persuasiva. Toda empresa que vende online precisa de texto, página de vendas, e-mail marketing, anúncio, descrição de produto, post de blog. Tudo isso precisa ser escrito e precisa ser escrito bem. Copywriting não é só você escrever bonito, é escrever de um jeito que faz a pessoa querer continuar lendo, querer clicar, querer comprar. E isso é uma habilidade que se aprende. Não precisa ser jornalista, não precisa ter faculdade de letras. O mercado brasileiro de marketing digital está crescendo muito e o mercado internacional mais ainda. Tem copywriter brasileiro que escreve para empresas americanas em inglês sem nunca ter saído do Brasil e nem ter o inglês fluente, recebendo por projeto em dólar, né? Utilizando aí da IA para ajudar. Então, se você se identificou e quer aprender mais, você pode começar lendo sobre o assunto. Tem livros, tem cursos gratuitos, tem conteúdos no YouTube e começar a praticar. Pega aí um produto que você gosta e escreve uma página de vendas fictícia. Isso já é um portfólio. A sexta área é o design gráfico e identidade visual. O design não morreu com a chegada da inteligência artificial, ele se transformou. Empresas ainda precisam de alguém que entenda da comunicação visual, que saiba criar uma identidade coerente e que consiga aí pegar a ideia e transformar em imagem. Plataformas como Canva Pro, Figma e Adobe Express facilitaram muito o processo. Mas o diferencial continua sendo a capacidade humana de entender o que o cliente precisa e entregar algo que realmente funciona de verdade. Se você tem senso estético, se você curte criar, se você aprecia, né, quando as coisas ficam visualmente bonitas, esse é um caminho aí com muita demanda e muita possibilidade de trabalho remoto, inclusive para clientes internacionais. Sétima área e talvez a mais relevante para 2026. Especialista em ferramentas de inteligência artificial. Isso aqui não é coisa do futuro, é agora. As empresas estão desesperadas para entender como usar IA no dia a dia delas, como usar o chat ou o cloud para criar conteúdo, como usar automações com IA para economizar tempo, como integrar ferramentas novas nos processos que já existem. E eles precisam de pessoas que entendam isso e que consigam explicar de forma simples. Você não precisa ser programador, você precisa ser alguém que aprende rápido, que testa ferramentas, que entende o que cada uma delas fazem e que consegue mostrar para outra pessoa como usar. É uma das áreas com maior crescimento de demanda e menor número de profissionais capacitados. Quem entra agora vai estar à frente da maioria. E agora eu quero te perguntar uma coisa real. Das 7 áreas que eu listei aqui para você, qual delas fez você pensar, isso eu poderia fazer? Pode ser que tenha sido aí mais de uma, não tem problema. Escreva aqui nos comentários. Não só porque ajuda o algoritmo a te entender melhor, mas porque quando você escreve, você torna real. Você sai do modo passivo, de só ouvir, e começa a processar de verdade. Escreva aqui qual das sets mais te chamou a atenção e por quê. Agora vamos falar sobre a realidade. Muita gente que ouve esse tipo de conteúdo sai animado, vai dormir, acorda na segunda-feira e não faz nada. Não porque é preguiçoso, mas porque a animação não é suficiente. Falta estrutura e é exatamente isso que o método Nômade Visionária resolve. Ele não é um curso que te joga conteúdo e te deixa sozinho para descobrir o que fazer com aquilo. É um caminho, um passo a passo que começa do zero, sem experiência prévia, sem capital inicial e te leva até você ter uma fonte de renda remota real, que funciona enquanto você dorme ou enquanto você está em qualquer outro país fazendo o que você quiser. O método começa exatamente pelo que a gente falou hoje: identificar a área certa para você, construir as habilidades mínimas necessárias e montar sua presença de forma que os clientes certos te encontram. E sem precisar de você ser uma marca grande, sem precisar de muito dinheiro, sem precisar de uma rede de contatos estabelecida. Ele foi construído para a pessoa que está começando do zero e quer resultados reais. Não em 10 anos, mas sim nos próximos meses. Então eu vou deixar para você o acesso dele aqui na descrição.
Então, o que que você pode fazer hoje? Não amanhã, hoje. Escolhe uma dessas 7 áreas, a que mais te chamou atenção, a que mais parece com quem você já é ou com quem você gosta de ser. E passa aí 30 minutos pesquisando sobre ela. 30 minutos. Não para aprender tudo, mas para entender se é uma direção que faz sentido para você. Pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, olha vagas no LinkedIn com a palavra remote no filtro de localização. Só isso, 30 minutos. Esse é um movimento pequeno, simples e completamente possível para você fazer hoje. E antes de fechar, eu quero te lembrar uma coisa. Você ouviu hoje sobre 7 áreas para você trabalhar, 7 portas abertas, mas tem uma pergunta que eu ainda não respondi, ainda, e é a que vai aparecer no próximo vídeo. Como você sabe quanto cobrar? Como você transforma a mobilidade em renda de verdade, sem se desvalorizar, sem ficar perdido, sem aceitar qualquer valor só porque é o seu começo? Porque saber o que fazer é uma coisa, saber como precificar é outra. E é ali que a maioria das pessoas pode travar. Esse vai ser o próximo conteúdo. Te vejo por lá.